A salvação de Deus. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, a sua fé é creditada como justiça. Romanos capítulo 4, verso 4 e 5. Um conceito que está muito distante do testemunho bíblico é o conceito de trabalhar pela salvação. Encarar o perdão de pecados como um salário pago pelo bom serviço que deve ser prestado a Deus. Desde o Velho Testamento, Deus tem deixado claro a impossibilidade de um homem pagar o preço pelo pecado. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Salmos, capítulo 49, versos 7 e 8. Quando Cristo se manifestou ao mundo, prometendo remissão de pecados a todos o que depositasse sua fé nele, surgiram homens querendo saber o que era requerido deles. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. João capítulo 6, verso 28 e 29. Jesus também deixou claro aos seus primeiros discípulos que adquirir a salvação pelo próprio esforço é uma tarefa impossível para os homens. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Marcos, capítulo 10, verso 26 e 27. Nem a lei dada por intermédio de Moisés, lei que o apóstolo Paulo testifica que é santa, pode redimir alguém do pecado, pois o propósito dela é colocar em evidência o quão pecadores somos. O apóstolo Paulo afirma: de fato a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Romanos capítulo 7, verso 12 e 13. Então, a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Gálatas capítulo 3, verso 21. A lei aponta para a justiça que provém de Deus, justiça por meio de Jesus Cristo para todos os que creem. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Romanos capítulo 3, do verso 23 ao verso 28. A lei faz com que a realidade do pecado pese sobre nós. Ela mostra que somos merecedores do castigo de Deus. Entretanto, atentemos para o que clama o salmista: quando nossos pecados pesavam sobre nossos ombros, tu mesmo fizeste propiciação. Salmo 65, verso 3. A justiça de Deus é mediante a fé, de forma que exclui qualquer motivo de vanglória. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. João 14, verso 6. Tomando como exemplo o testemunho do apóstolo Paulo, vemos que o mesmo que afirmou:
embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Prossegue dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, pois, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao verso 9. Creia que você é totalmente incapaz de salvar-se. Se arrependa de sua vida de pecados e deposite sua fé em Jesus. Creia que Ele é a salvação testemunhada pela lei e pelos profetas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia que em sua vida, morte e ressurreição, Ele provou ser aquele de quem falaram Moisés e os profetas. Creia que em seu sangue há cancelamento dos pecados e que não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Oremos. Deus, eu reconheço que sou um pecador e que tenho vivido uma vida desagradável ao Senhor. Reconheço que nada do que eu fizer me fará merecer o perdão e restabelecer a paz com o Senhor, pois Tu, ó Deus, és justo e santo. Creio que Jesus é o Cristo de Deus e deposito minha fé nele, para ser perdoado e, pelo Teu Santo Espírito, me tornar uma nova criatura, um filho que buscará em Cristo viver para a sua glória. Oro em nome de Jesus. Amém.